Olá, adorador! Você está no canal Bendito e o nosso salmo de hoje, o Salmo 135, tem uma peculiaridade. Ele contém várias citações de outras partes do Antigo Testamento reunidas, sem dúvida alguma, por um liturgista do templo que, sob a orientação do Espírito Santo, juntou esses textos para um culto especial. O Salmo 135 é uma confissão de fé inspirada e os cristãos podem exclamar amém de todo o coração para as suas declarações. Enquanto o salmo anterior saudava principalmente os levitas na vigília noturna do templo, este salmo tem em vista uma multidão grande e variada de sacerdotes, levitas e leigos. Ele começa e termina com um convite para louvar ao Senhor de uma forma emocionante e apaixonada. Mas não é só isso. O salmista nos dá razões lógicas e razoáveis pelas quais devemos louvar ao Senhor. E a primeira razão que ele apontou foi simplesmente que louvar ao Senhor é bom e agradável. Nosso louvor tanto agrada ao Senhor como faz bem àquele que louva. O verdadeiro louvor é um exercício angelical e muito prazeroso para quem tem uma mente espiritual. O salmista ainda listou uma segunda razão para louvar a Deus: a escolha de Israel como seu tesouro especial. Ele não escolheu Israel porque eles eram grandes, mas porque ele, o Senhor, é grande em amor. A escolha de Deus exaltou o povo de Israel e lhe conferiu um novo valor, pois a comparação com um tesouro especial é extremamente honrosa. A palavra hebraica segulat significa as joias de Deus que ele guarda para si mesmo e para o seu próprio serviço e uso especial. Nós, os cristãos da nova aliança em Jesus Cristo, também devemos louvar ao mesmo Senhor gracioso que nos trouxe das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz, habita em nós pelo seu Espírito Santo e nos faz mais do que vencedores sobre os nossos adversários espirituais. Nos versículos 5 a 7, ao declarar a grandeza de Deus, o cantor usou dois grandes títulos ou nomes para Deus: Yahvé, o Deus da aliança de Israel, declarando que ele é grande, e Adonai, declarando que ele está acima de todos os deuses. O salmista exaltou o Senhor como aquele que tem poder supremo e faz tudo o que deseja. Seu poder abrange o céu, a terra, os mares e os lugares mais profundos. Somos exortados a reconhecer e exaltar o poder do Deus de Israel, o Criador do universo. Uma terceira razão que o salmista nos dá para louvar ao Senhor é porque ele se exaltou sobre os supostos deuses dos egípcios. Este salmo remete às pragas que Deus infligiu ao Egito, sendo que a maior delas foi o julgamento de morte sobre os primogênitos. Depois que Israel foi libertado do Egito, Yahvé continuou mostrando seu poder sobre todos os supostos deuses ao derrotar nações e reis poderosos que vieram contra o seu povo. Note que os salmistas, de um modo geral, nunca se cansavam de extrair confiança e coragem para o povo dos seus dias, relembrando os feitos do Senhor no Êxodo e nas suas conquistas. O êxodo de Israel do Egito foi um fato histórico e a fé de Israel foi edificada sobre a revelação de Deus na história e não sobre fantasia de deuses na mitologia. Da mesma forma, a fé cristã é fundamentada em fatos históricos e inabaláveis. Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, foram os primeiros reis a se opor contra Israel e estavam entre os seus piores adversários. O fato de terem sido derrotados era um motivo especial de louvor para os israelitas. Deus demonstrou a sua grandeza sobre todos os deuses dos cananeus ao derrotar os reinos de Canaã e dar a sua terra ao seu povo, Israel, como herança. Nos versículos 13 e 14, o salmista elogiou o nome glorioso e imutável do Senhor e a sua fama sem fim. Poucas pessoas hoje em dia pensam nos deuses do passado ou falam sobre eles, mas o nome do Senhor Deus ainda é reverenciado. Como escreveu um certo poeta, o grande Deus Ra, para quem tantas riquezas eram dedicadas, hoje não passa de vocábulo nas palavras cruzadas.
Quem estuda a ciência das religiões sabe o nome de uma porção de deuses e deusas, mas não é preciso fazer um curso superior para conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. E esse Deus glorioso tem compaixão dos pecadores e do seu povo. Em várias ocasiões ao longo da sua história, o povo de Israel foi resgatado e defendido pelo Senhor seu Deus, enquanto seus inimigos foram envergonhados. Os versículos 15 a 18 são uma citação do Salmo 115, com algumas pequenas variações. A descrição dos ídolos, sem dúvida, é um contraste notável com a grandeza do Deus Todo-Poderoso que reina no céu. Os ídolos não podem falar, ver, ouvir nem respirar. Também não pode dar vitória àqueles que os adoram. Em contrapartida, Yahvé é o Deus vivo que fala conosco, nos vê em todas as circunstâncias, ouve nossas orações e vem até nós quando precisamos da ajuda que só Ele pode dar. Quando o salmista diz: tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, reafirma a verdade que o homem se torna semelhante ao seu Deus. Ele se aproxima em caráter e conduta daquilo a quem presta a sua adoração. Assim como os seus deuses, os idólatras estão espiritualmente mortos. Eles não são o que parecem. Suas bocas não oram, seus olhos não veem a verdade, seus ouvidos não ouvem a voz do Senhor e a vida de Deus não está neles. Esse salmo termina com uma série de 4 declarações, com um chamado aos descendentes de Israel, Arão, Levi e aos que temem ao Senhor para bendizerem, honrarem e dar a Deus o reconhecimento que ele merece. Este grupo que o salmista chama de os que temem ao Senhor pode referir-se aos gentios prosélitos que reconheceram e honraram a Deus e se uniram a Israel, aos sacerdotes e aos levitas no louvor e honra ao nome do Senhor. Sião, ou Jerusalém, era e ainda é um lugar especial para Deus, mas o louvor, a bondade e a grandeza de Deus se estendem para fora dos seus muros, pois ele não é uma divindade local. Por isso, é apropriado que um salmo tão elevado termine como começou, declarando o louvor ao Senhor e convidando outros a fazerem o mesmo. E o salmo de amanhã é um salmo antifônico, chamado pelos rabinos de o Grande Hallel. Ele foi preparado para ser usado por um dirigente de culto junto com o coral, por um dirigente à congregação ou ainda por 2 corais. A beleza deste salmo você confere comigo amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.